Nós temos aqui Alexandre Padilha, do PT, que está conosco, ex-ministro da Saúde, também concorreu ao governo de São Paulo, né? Primeira pergunta para o senhor é o que aconteceu nesse processo todo em São Paulo? E agora São Paulo vai definir de novo os rumos da eleição presidencial, pode ser muito importante aqui. Em primeiro lugar, tenho certeza absoluta que São Paulo vai ajudar, nesse segundo turno, a uma vitória da presidenta Dilma. Nós fizemos um grande esforço nesse segundo turno de buscar aquelas cidades, aquelas regiões que têm um eleitorado que tradicionalmente votava no PT, votou na Dilma, votou no Lula e que escolheu outro candidato no primeiro turno. A gente respeita essa decisão desse eleitorado e fomos buscar conversar com esse eleitorado e uma parte importante dele vai votar na presidenta Dilma, votou na presidenta Dilma nesse segundo turno. Então São Paulo vai contribuir com aquilo que eu acho que vai ser uma vitória, estou confiante na vitória da presidenta Dilma. O PT vai ter que fazer uma avaliação muito profunda, passado agora o segundo turno, do resultado eleitoral que o PT teve no estado de São Paulo. Ninguém pode esconder o sol com a peneira. Nós tivemos a mais baixa votação que um candidato a presidente do PT teve aqui em São Paulo. Eu, como candidato a governador, tive a votação similar ao que teve em 98 um candidato ao PT aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos redução dos deputados federais e estaduais. Eu acho que nós vamos ter que se dedicar nos próximos 4 anos a construir um projeto para o estado de São Paulo. Eu sempre digo que o projeto do estado de São Paulo não pode ser uma somatória de projetos locais de cada uma das cidades e também não é só uma reprodução do projeto nacional para o estado de São Paulo. Uma outra coisa que afetou o resultado eleitoral no estado de São Paulo para a eleição para governador foi uma certa ausência de debate que aconteceu na eleição para o governo do estado de São Paulo. Um dos exemplos disso é o tema da água, que nós buscamos apontar os problemas. Eu sempre disse que, passada a eleição, o estado de São Paulo ia ver com mais realidade o problema da falta d'água e ela apareceu uma semana depois das eleições. Então, São Paulo merecia ter tido um segundo turno para que a gente pudesse debater melhor o nosso estado de São Paulo. São Paulo também, dessa vez, o senador Eduardo Suplicy não foi reeleito. Mas ele teve 6 milhões de votos, ou seja, tem uma força. Faltou talvez na sua campanha um apoio maior, utilizar melhor essa imagem do Suplicy e a relação que ele tem com o Estado? Não, a campanha para o governo do Estado de São Paulo ela é muito vinculada à eleição nacional. Quando a gente pega todas as eleições desde 2004 foi a primeira vez onde o candidato a presidente da República pelo PT teve uma proporção muito maior do que o candidato a governador. De 98 para cá, a eleição do candidato a governador tem, em geral, 75% a 80% dos votos do candidato a presidente, porque a população fica muito mais voltada para a eleição nacional. A grande imprensa de São Paulo foca bastante na eleição nacional pela importância econômica que São Paulo tem, da decisão do candidato a presidente da República, os órgãos, o conjunto da população, ainda mais essa eleição que foi uma eleição muito curta. Então, nós precisamos fazer uma avaliação muito detalhada e profunda, e faremos essa avaliação, para reconstruir um projeto do PT no estado de São Paulo, de 4 anos de oposição permanente, de apontar de forma permanente os problemas do nosso estado de São Paulo, de um diálogo profundo com as prefeituras que nós governamos hoje, com os movimentos sociais, para que o PT possa liderar esse estado tão importante do nosso país. Ministro Padilha, eu vou interromper o senhor rapidamente, que nós vamos na nossa central de apuração com a Amanda Klein, que tem mais números para a gente, não é isso, Amanda? Temos sim, Eric, mais um governador eleito, desta vez no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no nosso totem, vamos dar uma olhada nos números agora. Nós já estávamos acompanhando aqui de perto essa eleição para governo no Rio Grande do Sul. Olha, 68% das urnas apuradas e José Ivo Sartori, que é candidato pelo PMDB, está matematicamente eleito com 61,4% dos votos. Tarso Genro, que é atual governador do PT, né, mesmo partido aí do ex-ministro Alexandre Padilha, tem 38,6% dos votos. Então, portanto, Rio Grande do Sul confirmando, né, aquela curiosidade, aquela tradição de não reeleger um governador, jamais reeleger um governador. Então, temos já nesta noite no Distrito Federal, né, Rodrigo Hollenberg eleito, governador pelo PSB, e agora José Ivo Sartori, governador pelo PMDB. É um azarão dessa disputa, porque ele começou em terceiro lugar, né, não deixa de ser uma curiosidade. Ana Amélia Lemos, do PP, liderava, ele passou primeiro a Ana Amélia Lemos, passou o Tarso Genro, terminou o primeiro turno em primeiro lugar e liderou a disputa durante todo o segundo turno, e aí consegue se reeleger com facilidade, uma dianteira confortável aqui sobre o atual governador Tarso Genro, que não conseguiu a reeleição no Rio Grande do Sul, né? E com isso nós vamos direto conversar com a nossa repórter Carla Francisco, aqui em São Paulo, está no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Olá, Carla.
Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. O TRE aqui em São Paulo acabou de divulgar o balanço das eleições aqui no estado. Na capital foram substituídas 66 urnas, de um total de 24.529, o que corresponde a 0,27%. No primeiro turno foram 99, ou seja, 0,40%. No interior foram trocadas 274 urnas, de um total de 65.497, que corresponde a 0,42%. No primeiro turno, no interior, foram 442 substituições, ou seja, 0,67%. Em todo o estado, foram 340 urnas substituídas, de um total de 90.026, o que corresponde a 0,38%. No primeiro turno, foram mais 541, ou seja, 0,60%. Das substituições, uma das urnas foi trocada por votação manual. Foi no bairro do Grajaú, aqui na periferia de São Paulo. E agora vamos às prisões. Em São Roque, no interior do estado, 4 pessoas foram presas. 2 foram presas também em Jandira, uma em Embu-Guaçu e uma em Perus, por ter quebrado 2 urnas eletrônicas. A pena para este crime varia de 5 a 10 anos de prisão. Rede TV, eleições 2014. O senhor me disse que pretende reorganizar aqui o PT no estado. Mas se a candidata e presidenta Dilma Rousseff se reeleger, o senhor já pensa em assumir algum ministério novamente? Não, Eric, não estou nem pensando nisso. Eu acho que vários companheiros, não só eu, mas vários companheiros que são do PT daqui de São Paulo, sabem da responsabilidade que todos nós temos de reconstruir um projeto do PT para o estado de São Paulo. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós tivemos um resultado eleitoral que mostra que nós precisamos reorganizar o conjunto do partido, reorganizar um diálogo com a sociedade, ter 4 anos de oposição permanente. Eu digo, por exemplo, nós apresentamos um programa de governo sobre o tema da água. Nós apresentamos na campanha um programa muito detalhado, quais são as obras, quais são as ações, medidas para enfrentar o problema da falta d'água no estado de São Paulo. Isso nos dá autoridade a ter uma oposição permanente, acompanhar, fiscalizar. E é nisso que todos nós temos que se dedicar. A gente se dedicou bastante nos últimos anos a ajudar a mudar o país. Eu, por exemplo, fiquei 10 anos em Brasília, fui ministro da coordenação de Lula, depois ministro da Saúde da presidenta Dilma. Acho que vários companheiros, não só eu, vários companheiros têm uma missão muito importante para ajudar a reconstruir o PT no estado de São Paulo. Ministro, então vou te pedir licença um minutinho, nós vamos agora conversar com o nosso repórter Tony Vendramini, que está em Brasília, tem mais informações sobre esse processo eleitoral. Tony, Olá, eu já estou posicionado aqui no salão desse hotel em Brasília, que fica bem perto do Palácio da Alvorada. Todos os ajustes estão sendo feitos por aqui, no som, também ali no palco, para que daqui a pouco a candidata do PT à reeleição, a presidente Dilma Rousseff, faça um pronunciamento. Dilma está acompanhando a apuração no Palácio da Alvorada, ao lado da família e também de alguns integrantes da coordenação de campanha. E, portanto, às 8h30 da noite, com o início da divulgação dos números da apuração, a presidente da República, candidata à reeleição, deve vir para cá, para o salão desse hotel, para falar também para o público, para fazer um pronunciamento. Voltamos ao estúdio. Olá, muito obrigada, Tony Vendramini. Vamos a mais alguns números aqui, já estão sendo divulgados as parciais em diversos estados, principalmente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e agora também já começam algumas do Nordeste. Então, temos aqui no Amapá o candidato Valdez Góes, do PDT, que tem 60,7% dos votos, com pouco menos de 1/4 das urnas apuradas. O atual governador, Camilo Capiberibe, do PSB, tem 39,3% dos votos. Então, Valdez Góes, que também liderou durante todo o primeiro turno, continua liderando neste segundo turno, né? O Valdez Góes, que já governou o estado 2 vezes, foi candidato a senador em 2010, acabou perdendo, né, para o Randolfo Rodrigues, que é o senador pelo PSOL hoje em dia, e o atual governador Camilo Capiberibe, que tem um índice de rejeição muito alto e tem um governo mal avaliado, né? Poderia ser o 3º governo do PSB, mas pelo visto Camilo Capiberibe ainda está longe de conseguir a reeleição. E aqui, olha, nós temos o Ricardo Coutinho e o Cássio Cunha Lima, né, com 6%, quase 7% das urnas apuradas. O governador do PSB tem
52,5% dos votos. O senador pelo PSB, Cássio Cunha Lima, do PSDB, tem 47,5% dos votos. Também é uma disputa bastante apertada. O Cássio Cunha Lima ganhou por uma pequena margem de votos, uma pequena vantagem no primeiro turno, mas agora aparece em segundo lugar. É claro que ainda há uma porcentagem mínima, ínfima, das urnas apuradas. A gente vai seguir acompanhando essa disputa também. Aqui no Ceará, que também era uma outra disputa que caminhava para o empate técnico, as urnas começam a ser abertas e apuradas, então 5,21% das urnas apuradas. Temos o candidato do PT, o candidato oficial, Camilo Santana, com 53% dos votos. Ele tem um apoio, lembrando, né, do governador Cid Gomes e do irmão dele, Ciro Gomes, e também é um candidato oficial da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. E o Eunício Oliveira, do PMDB, que também é um partido que faz parte da base aliada, foi ex-ministro das Comunicações do governo Lula, né, senador pelo PMDB, tem 47% dos votos. Então, houve uma cisão dessa base aliada no Estado. O Eunício de Oliveira também era apoiador do governador Cid Gomes, mas acabou havendo um racha. Ele lançou a candidatura dele, agora aparece um pouco atrás de Camilo Santana, do PT, que também teve essa arrancada na reta final do primeiro turno. Seguiremos acompanhando a disputa no Ceará. E aqui no Distrito Federal, onde nós já temos um governador eleito, né, mas agora temos a totalidade das urnas apuradas, 100%, e o senador Rodrigo Hollenberg conseguiu a eleição com 55,6% dos votos. É o segundo governo do PSB nessas eleições de 2014, e o candidato Jofran Frejá, do PR, ficou com 44,4% dos votos. E olha, no Rio de Janeiro já temos um resultado e é oficial. O governador Luiz Fernando Pezão está matematicamente reeleito no Rio de Janeiro, com quase 85% das urnas apuradas. Ele, que é candidato do PMDB, tem 56,4% dos votos, então realmente confirma esse favoritismo do partido no Estado, que vai para 12 anos, né? Já tem 8 anos à frente do governo do Rio de Janeiro e vai cumprir mais um mandato agora com mais 4 anos. E Marcelo Crivella, do PRB, senador, ex-ministro da Pesca, também apoia a presidente Dilma. Nesse caso, também os dois partidos fazem parte da base aliada, inclusive a presidente Dilma participou de comícios, de carreatas com esses dois candidatos, teve 43,6% dos votos, portanto, mais uma disputa confirmada e resolvida no Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão conquistou a sua reeleição.